Ontem o Verratti mandou a torcida calar a boca. Caralho. Eu fiquei na dúvida que teve isso mesmo. O Verratti mandou a parte da torcida calar a boca. Ah, mas por quê? Porque possivelmente tá recebendo críticas desde o jogo gol Eu vi ele contra. fazendo assim. Segundo gol com bola rolando, Tem por baixo, uma parte da torcida que reclama que ele não é bom tecnicamente. Eu não acredito em SAF. Imagina o Thiagão metendo essa aqui pra você. Mas quem fez isso não foi o Thiagão, foi o nosso artilheiro Pablo Verratti no jogo contra o Melgar após o seu gol. E é evidente, né, a família, que não teve uma repercussão negativa, porque o Verratti é o artilheiro do Brasil, é artilheiro do Vasco, é um jogador muito importante para o nosso Vascão. Mas eu tava vendo essa resenha de ontem lá no Charla Podcast, falando sobre essa situação, achei interessante pra gente reagir aqui juntos. Claro, só se fala em Rayan. Vou trazer aqui algumas opiniões do Charla, Cantarelli, o Enzo e também o Renato Rodrigues, né, um jornalista que eu gosto muito, lá da TNT Esportes, falando que acompanha o Rayan desde os 15 anos, e agora, né, o Rayan jogando muita bola aí com o Fernando Diniz. Vamos falar aqui também sobre o Paulinho, Paulinho, né, cara? Será que vai voltar? Família. E como eu passei aí no início do vídeo para vocês, Neymar. Pai do Neymar. Thiagão, esse Thiagão é muito Lloyd Augusto. O que o pai do Neymar tem para acrescentar aqui no nosso meio, no nosso contexto, no nosso Vascão? Até tem, família. E você vai acompanhar aqui comigo. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos seguir a nossa resenha e destacar essa postagem aqui Na Torcida Vascaínos, falando sobre o sorteio, tanto da Copa do Brasil quanto da Sul-Americana. É claro, né, o Vasco tem que passar primeiro da fase de playoffs, mas tá aqui, ó. Dia 2, né, do 6, dia 2 de junho, vai ser animado para nós vascaínos. A CBF marcará o sorteio da Copa do Brasil no mesmo dia em que a Conmebol realizará o sorteio das oitavas de final da Sula e da Libertadores. Vale ressaltar que o Vasco jogará os playoffs, já sabendo quem o aguarda, nas oitavas de final da Sul-Americana. Lembrando que o Vasco precisa vencer seu confronto para avançar na competição. O adversário do Vasco na repescagem será conhecido ainda hoje. Então tá aí, promete ser um dia animado realmente. Mas claro, né, o Vasco tem que fazer o seu papel e passar para a próxima fase. Vale destacar, né, família? É bom sempre a gente pontuar, a gente gosta muito de bater no Vasco pelo atual momento, pelos vexames que o Vasco, né, toma pra você, contra Porto Cabello, contra Vitória, uma péssima atuação agora também contra o Fluminense, mas o Vasco passou para essa próxima fase. Eu acho que é um ponto pra gente destacar, até porque Corinthians tá fora, Cruzeiro tá fora e o próprio Vitória também tá fora. Então eu acho que é importante agora, analisando aqui, né, os adversários, os possíveis adversários do Vasco, foi o que eu comentei com vocês no vídeo de hoje cedo, né? O Independiente Del Valle, na minha visão, é o pior pela altitude, é um time físico, então o Vasco pode ter muita dificuldade nesse sentido. Fortaleza, eu acho que é mais qualificado do que o Bucaramanga, né? Eu acho que é assim que fala, Bucaramanga, porque o outro eu não conheço, família. O nome de basquete aqui, né? O San Antonio Bulo. Esse eu nunca vi jogar. O Bucaramanga eu assisti no jogo contra o Fortaleza e é um time de disposição, time de imposição física. Então eu acho que, né, pode dificultar o Vasco, lá, jogar fora de casa pro Vasco é sempre complicado, mas é um time inferior, tecnicamente. Então, Independiente Del Valle, Fortaleza, não posso falar do San Antonio Bulo, e aí o Bucaramanga. Eu acho que esses dois, né, o Vasco seria um confronto aqui mais acessível. Podemos colocar assim, mas acreditando que dá sim, né, para passar do Fortaleza, que não vive um bom momento. E aí é isso. Eu acho o Independente Del Valle pela altitude o mais complicado, família vascaína, mas a gente vai acompanhar no dia de hoje. Seguindo aqui a nossa resenha, vou até destacar aqui, ó, um comentário de um amigo. Tá aqui o Amauri. Ele colocou o seguinte, ó: moço, eu queria ver o Paulinho jogando nessa equipe com o Diniz. E você? Gostaria? Tá muito mal? Não dá? Thiagão esqueceu o futebol em 2023. E aí uma coincidência danada. Um jornalista que eu gosto muito, né, o Gabriel Farias, acabou de gravar esse vídeo falando sobre o Paulinho. Eu queria saber se você concorda. Olha só. Eu tô vendo muita gente falando do Tietê e do Jair, mas eu tô com uma ansiedade grande de ver o Paulinho voltando a render com a camisa do Vasco da Gama. Ele é um cara do qual eu espero muito. O Tietê vai ajudar, pegando o melhor ritmo, vai ajudar, inegável.
Se o Jair recuperar parte do bom futebol, vai ajudar, é inegável também. Mas o Paulinho tem a capacidade de mudar o nível desse meio de campo. Gente, fico imaginando, se o Coutinho melhora, encaixa com o Paulinho, por exemplo, Nuno Moreira, o nível sobe bastante. Aí a gente já pode pensar num Vasco lutando por algo melhor. O Paulinho, quando chega em 2023, óbvio que o torcedor do Vasco vai lembrar disso, é ele quem chama a responsa, é ele quem inicia a subida de qualidade daquela equipe após a janela de mediano e começa a fazer o Vasco render melhor. Tem o Verratti, óbvio, importante, o Payet tem algumas partidas importantes naquela temporada, mas o Paulinho, pra mim, foi o cara que mudou aquela equipe. O ritmo do meio de campo virou outro com o Paulinho entrando no Vasco da Gama. É óbvio que a lesão dele foi muito grave, ninguém aqui tá cornetando, mas eu acho que já tem um tempo bom para ele poder recuperar o bom futebol dele. E aí um cara como o Fernando Diniz, ele pode mudar um pouco esse cenário. Primeiro, porque o Paulinho encontra agora um treinador que vai fazer a bola passar pelo meio de campo, um treinador que valoriza esse tipo de jogador. Esse é o tipo do atleta que o Diniz gosta de trabalhar. O cara com qualidade com bola no pé, mas também um cara com compromisso tático. O Paulinho é até difícil de você definir ele. Se ele é meia, se ele é volante. O que exatamente o Paulinho é? Ele é um jogador com capacidade de criação, bom poder de finalização, mas recompõe, é um jogador solidário na parte tática, é um jogador que gosta dessa anarquia que o Fernando Diniz propõe dentro do seu sistema tático. Saudade de você, vê se liga, quero te ver. Eu cantando para o Paulinho de 2023. Assim, família, eu concordo plenamente aí com essa análise do Gabriel Farias. Eu acho assim, o Paulinho, ele não é melhor tecnicamente do que o Jair e Tietê. Principalmente na qualidade de passe, né? Ele não é melhor do que os dois. Mas eu acho que o Paulinho acrescenta muito mais na condição física, né? É um cara que tem aquela característica de elemento surpresa, né? A primeira amostra que a gente teve disso, porque o Paulinho faz a sua estreia contra o Corinthians, muito mal, né? Que ele faz um pênalti lá. Mas no jogo contra o Grêmio, o Ramon Dias começa com ele. E aí ele faz esse tipo de jogada, né? Ele arranca, 1, 2, 3, tira, toca no Gabriel Peck, que cruza, e o Verratti faz o primeiro gol com a camisa do Vasco. E aí o Vasco consegue aquela vitória que eu fui até pra rua, depois de um tempão sem ganhar, fui pra rua beber. Foi o primeiro papo de bêbado na rua da história naquele dia, né? Uma jogada do Paulinho, abriu pro Peck e o Verratti fez o gol. Então, realmente é um jogador que tem uma capacidade de evoluir muito esse time do Vasco, porque ele tem posição física, ele é rápido, tem disposição, não tem a qualidade técnica do Tietê e do Jair, mas é o que eu tô dizendo, acrescenta nesse sentido, né, da velocidade, de elemento surpresa e também auxilia na marcação, coisa que o Tietê e o Jair têm mais dificuldade. Mas tudo isso é a gente falando de um Paulinho de 2023. Que dá saudade. O Paulinho de 2025 realmente é aquele papo, né? Lá no grupo de membros a gente conversa muito sobre isso. Desaprendeu, cara. Totalmente. É um cara que erra muito. Ele começou, né, como titular. Foi contra o Santos, não é isso? Mas erra muito, tá muito mal, não tá conseguindo ter aquela imposição física. E aí é esse papo que o Gabriel Farias deu, né? De repente, nessa parada aí, vai ser um outro jogador pro Diniz, né, recuperar. Porque eu concordo plenamente. Tem uma capacidade até mais que o Jair, né? Que tá sendo muito elogiado e com toda razão por essa partida contra o Melgar. Mas eu acho que o Paulinho tem muito mais capacidade de evoluir, né? De melhorar esse time do Vasco, o time titular, do que o próprio Jair. Mas realmente não dá pra negar. Hoje não tem a mínima condição de ser titular do Vasco, porque está muito mal, mas eu quero saber também a opinião de vocês. Seguindo aqui a nossa resenha, como eu sou meio Lloyd Augusto, eu gostaria de trazer aqui o pai do Neymar. O que tem a ver, Thiago? Se liga só. Dessa forma. O Santos, Você já viu isso sair da nossa boca? Não, tô perguntando se isso interessa ou se isso Claro nem que faz não. parte do projeto. Claro que não. Eu não acredito em SAF. A SAF, se for para uma administração organizada, ou melhor falando assim, profissional, eu acredito. Não só para se você trazer um investidor. No Brasil, um investidor que entrar numa SAF no Brasil, ele precisa do dinheiro dele de volta, e a curto prazo. Fora na Europa, qualquer SAF ou cara que entra investindo, ele só quer posicionamento. Não precisa do dinheiro dele de volta, se posiciona para escalonar as coisas, é diferente. Aqui no Brasil, o cara que colocar dinheiro, ele precisa recuperar a sua receita. E isso precisa ser a curto prazo e ninguém vai fazer isso. Ninguém vai sair rasgando dinheiro, injetando dinheiro no clube se não tiver retorno. A vocês não interessa caso? Não, se a SAF se o Santos virar a SAF, mas tiver um ambiente profissional para que tenha uma gerência profissional, aí eu acredito SAF da SAF. Tá aí. Família, para complementar, né, essa questão que o pai do Neymar levantou aí sobre a SAF, ontem o VP jurídico do Vasco, né, participou lá do canal Expresso KTO 1923 e eu gostaria de destacar aqui algumas respostas rápidas, né? Tá aqui, ó. Carregal sobre insegurança jurídica
e insegurança dos novos investidores. A lei é muito nova. O Vasco não é exemplo de fracasso da lei. A insegurança de novos investidores é por não se saber com quem negociar, se é com a ECAP ou com a 777. Ele complementa dizendo aqui, Carregal revela desistência de um investidor e o motivo dessa atitude. A gente entende, mas não é assim que funciona. Há conversas, mas não chegaram propostas. Teve caso de um investidor ir embora porque teve seu nome vazado por outro interessado. Estamos trabalhando para que exista um investidor estratégico, não um investidor abutre. Família, e eu acho que isso aqui é muito importante. Eu, de fato, assim, eu não tenho muito conhecimento sobre tudo isso, né? Gestão, investimento, mas como a gente acaba acompanhando outras pessoas falando sobre isso, o próprio Levinciano, né? À época falava muito sobre isso aqui, a galera tá pegando o modelo de SAF da Europa e não vai ser aqui não vai ser assim, justamente, né? Pelo que o pai do Neymar falou aí, porque a galera que investe lá não visa o retorno financeiro, né, quer se posicionar, quer status, e aqui é diferente. Claro que a gente vive aí uma situação, por exemplo, do John Textor no Botafogo, mas eu não sei quanto tempo isso vai durar, né, porque eu já tô vendo aí a movimentação, já tá tentando contratar uma joia lá do Vélez, que é o novo Almada, já contratando o zagueiro, eu não sei quanto tempo isso vai durar, né, até porque lá no Lyon tava dando alguma merda, não sei como é que tá agora a situação. Mas por que eu tô levantando isso aqui? Porque eu vejo muito vascaíno, mas eu vejo muito achar que toda essa situação é mole. Como diria aqui um amigo que trabalhava comigo, chuchu no mel. E eu não entendo dessa forma, sabe? Não é todo mundo, não tá cheio de bilionários por aí que, além de colocar dinheiro, tem a capacidade de entregar, né, uma gestão profissional, de visar os resultados esportivos. Porque eu lembro muito bem, em algum canal que trouxe um profissional falando do modelo de SAF, ele falou, a galera tá com uma realidade aí distorcida. Porque a matemática, investimento, time competitivo, título, lucro, não é fácil assim. Não é fácil assim. Então, quando eu vejo alguns vascaínos, vende logo, revenda já e não sei o que, achando que toda essa situação é mole e esquecendo que a gente viveu com a 777, eu fico assim, cara, muito doido, cara. Porque a 777 tinha muito dinheiro, né? Não era esse papo? Você lembra do Osório? Não é nenhum aventureiro. Todo recurso, todo dinheiro que o Vasco precisa está nos cofres da 777. E veja bem, nós estamos vendendo o Vasco para 777 para disputar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Éboli, que ele deu uma entrevista para a CNN, né? Éboli, Mundial de Clubes. 2023 eu vi, né? Saiu aí e não pagou ninguém, né? Não pagou dívida, não sabe? Então eu não consigo enxergar desse jeito. Como alguns falam que é fácil, né? Achar esse investidor que vai, né, administrar o Vasco de uma forma profissional, pagando as dívidas, né, olhando para o lado esportivo e aí sim, futuramente, botar um papel colorido no bolso. Porque eu acho que para pegar o Vasco nesse primeiro momento, é muito disso, né? É muito isso. Então é bom a gente ter calma e por isso que eu sempre falo aqui com vocês, torcer para que o Pedrinho possa conduzir o Vasco da melhor forma possível, porque eu entendo que não é fácil achar um investidor que olhe para o Vasco, sim, né, como um grande ativo, com a possibilidade de lucrar, mas não esquecendo do Thiagão, de você e a necessidade que a gente tem de conquistar. Seguindo aqui a nossa resenha, na reta final, pra gente reagir aqui juntos, né, a galera falando sobre o Ryan, que tá jogando muita bola, o Renato Rodrigues e também a galera do Charla, e falar dessa questão aí, né, do Verratti, que ficou meio bolado ali com as críticas, mas é o nosso artilheiro, mas dá pra gente levantar uma resenha da parte técnica e tática. Chega aí, olha só. Boa notícia com o Diniz é o Ryan. É um laço muito pequeno pra gente analisar, vamos com calma, mas assim, o Ryan, cara, é um jogador que desde o 15, do 17, eu trabalho analisando jogadores até muitas vezes mais jovens, cara, é um jogador que você bate o olho e fala, mano, esse cara vai ser teto alto, ele é diferente, tem o perfil físico, tudo. E aí o Ryan sobe até precoce, porque a gente sabe que a situação do clube precisava, tal, subia. E o Ryan oscilava muito, é um jogador que às vezes se desliga um pouco do jogo, que precisa ser um pouco mais intenso, um pouco mais agressivo. Cara, com o comportamento que ele tá tendo, mais ligado, mais intenso, acho que normal também na evolução de um jogador jovem, o Vasco pode estar trabalhando aí com um menino de um potencial gigante. Potencial ele tem. Ele querendo assim, confiante, fazendo gol atrás de jogo atrás de gol. Esse é um jogador que o Vasco tem que olhar com carinho. Tem o Coutinho, tem não sei quem. O Ryan é um jogador, ele e o Luiz Gustavo na zaga.
que é um moleque também que agora até começou com o Diniz como titular, mas é um jogador que ainda precisa também se adaptar. Então, assim, o Vasco tem 2 meninos ali. O Freitas tá bem também, né? É uma briga boa ali. É um jogador que eu imaginava que nessa altura da carreira já estaria num patamar maior em termos de desenvolvimento, mas não é um cara pra gente descartar, não, e eu acho que ele vem numa crescente legal aí. Eu acho que o Vasco tem uma joia nas mãos aí pra lapidar. Um cara que pode estar no futuro da seleção que a gente acabou não falando. Tipo o Motinho, não. Ryan. Nosso Ryan. Não, acho que demora... Futuro, daqui a 3. Moraia. Na frente tem mais opções, né? Tem que Melhorar a finalização dele. Isso aí, se ele melhorar... Bonito gol de ontem. Sim, então, mas ele vem tentando pra fazer esse gol. Sim. Porque ele tem uma facilidade de passar para os jogadores muito grande, tem muita força. O drible agora, se ele virar um cara que... Não vou falar exímio finalizador, porque a gente precisa ser um exímio. Mas se ele virar um finalizador, assim, bacana, aí ele pode dispensar em seleção, sim. Agora, ele até me lembra o Luiz Henrique, cara, num tipo de biotipo, né? Pernas compridas, a parada força do Ryan física. é que a gente ficava agora tem que... O Luiz Henrique faz gol, né? Ele vai evoluir muito. A gente ficava aqui discutindo quais os jogadores o Fernando Diniz ia querer mais acessar. A gente falou até em João Vitor, falou em Coutinho, falou em Nuno. É o Ryan, o cara que ele escolheu pra ser o protagonista, é o cara que ele escolheu pra ser o melhor jogador da equipe. É o que tem potencial para e é o que tem um dia teto ser mais alto. diferente. É o que tem um teto mais alto. Lembrando que a mesma geração de Estevão, de Lohan, Cauã Elias, então, e era titular no time. Isso. O problema é não pode vender esse ano. Não, foi o que o Vitor Reis. O Diniz bateu nessa tecla. Não pode vender esse ano pela importância dele no elenco do Vasco e questão financeira também. Ele vai aumentar o valor. Mais ainda no final. A primeira parte é mais importante que a segunda, porque a segunda é muito... Um time que tá precisando de dinheiro não pode recusar uma oferta tranquilamente de 100 milhões. Porque ele vai potencializar. Porque agora não vai chegar essa oferta. 100 milhões eu tô contigo. Porque 100 milhões não é venda alta hoje em dia. Não, porque agora não vai chegar esse valor. O Vasco é. 18 milhões de Mas 18 milhões... Hoje não chega hoje. O Vasco não vai conseguir receber isso. O Vasco hoje vai receber 13. Cara, o Diniz no Fluminense. O Diniz não só... O Cauã Elias, que era a mesma geração dele, eu acho que foi 19 pro... Então, o Fluminense... 19 milhões? Eu acho que foi. Posso Mas ele pegou aquela... Mas o Cauã Elias pegou aquela... Muito mal. Por exemplo, ele tá em viés de alta. O Vasco, infelizmente, hoje não é um time ainda sólido que você vai chegar e vai falar, pô, no final do ano, o Vasco vai estar sólido. A fase do time faz diferença faz pro cara. Muita diferença. Então, assim, o Diniz faz diferença também. Também já faz. Tá fazendo pra também carreira faz. Mas agora, por exemplo, se chegar uma proposta de 17, 20 de euro, mano, não vai ter Diniz que faça ficar, cara. Eu acho. E até pelo lado do Ryan também. Agora impede uma venda com 12. O que aconteceu com o André de recusar 20, cara, tem que exaltar muito o jogador de ter culhão também. Porque se ele bater o pé, ele vai embora. Quem dera toda vez fosse assim. A postura do Ryan mudou. Ele tá querendo jogo. Só pegando esse ponto aqui, família, que eu achei muito interessante, né? Sobre as vendas, né, do Vasco. Até botei aqui no chat GPT para ajudar. Né, a maior venda do Vasco é do Paulinho, 85 milhões. Depois a do Andrei, quase 70. A do Marlon Gomes também foi 12 milhões de euros. A quarta do Douglas Luiz, né, por 12 também. Thales Magno, 8 milhões de dólares. Diego Souza para o Aulit Tirad. E aí por aí vai, família. O Gabriel Peck está na 9ª colocação, foi 10 milhões de dólares, aproximadamente 49 milhões. Então, assim, o Vasco nunca chegou, né, nesse nível aí de 100 milhões. Entendo que é difícil, né, recusar. Mas o torcedor ali do Fluminense, acho que é Phil, né? Will, sei lá. Ele fala um ponto que é realmente relevante para tudo isso. E a chegada do Diniz ela é muito importante nesse sentido. Porque em um outro momento, né, com outro treinador e o time em dificuldade pintando a proposta, eu tenho toda a certeza que essa renovação que foi feita aí com o Ryan, com certeza tem alguma cláusula dizendo que se chegar em tal valor, o Vasco é obrigado, né, a aceitar. Porque o staff vai entender, aqui a gente não vai conseguir evoluir o Ryan a ponto de valorizar, de ele adquirir experiência e chegar na Europa num mercado maior ou num clube, né, maior, não ter aquela situação de pegar o jogador, sei lá, o Barcelona contratou, mas vai emprestar aqui, porque aqui no Vasco ele não vai desenvolver, ele não vai conseguir atingir ali, subir, elevar o nível. Só que hoje é diferente. Que hoje é diferente. Com o Fernando Diniz, com certeza ali o pai, Valquimar, o staff do jogador, opa, aqui no Vasco, na casa dele, ganhando essa confiança, ganhando esse protagonismo, é interessante ele permanecer aqui. Só que aí entra a questão do clube, né? Falta de papel colorido, a necessidade de vender. Então o Vasco me parece que pontuou, né? O Joel Silva destacou isso. Então, o Vasco começa a conversar passando de 15 milhões de euros, né? Me corrijam aí se eu estiver errado. Mas eu espero que, né, com o Ryan evoluindo desse jeito, poxa, cara, é um cara que pode nos ajudar, né? Até destaquei aqui, né? O Pedrosa falou sobre isso, um bastidor do treinamento do Diniz corrigindo ele. Não toca a bola para trás, não, vai dentro do cara. Você tem que ir dentro do cara, senão eu vou te tirar. Então tudo isso é importante, mas vamos ver, né, como é que vai ficar tudo isso aí, porque tem esse lado, né, do jogador continuar em evolução e o Vasco futuramente pegar um papel muito maior,
mas também tem a necessidade do clube. Como eu pontuei, hoje eu acho que o staff e o Ryan olham para o Vasco com um outro cenário, né? Uma outra realidade, porque de repente, antes do Diniz pintando qualquer proposta, ele, né, poderia ter a opção de escolher vazar. Vamos continuar aqui, ó. Tá chamando o jogo, tá indo pra torcida. Não é questão de fazer gol ou não fazer gol. Pra mim, ele já foi o melhor da partida contra o Fluminense, por exemplo. Sim. Foi um dos poucos que jogou bola contra o Fluminense. E ontem foi o melhor do Vasco de novo. Ele tem potencial pra ser um jogador diferente. É isso. E esse é o momento. Já é titular absoluto. Já é titular absoluto. Hoje é um titular absoluto e que está evoluindo. Ano Então, passado ele já não era. Acho que tem muitas coisas pra corrigir que eu acho naturais da idade. Ontem o Verratti mandou a torcida calar a boca. Agora sobre o Verratti, ó. Teve isso mesmo? O Verratti mandou a parte da torcida calar a boca. Mas por quê? Porque possivelmente tá recebendo críticas desde o jogo gol Eu vi ele contra. fazendo assim. Segundo gol com bola rolando, por baixo, Tem uma parte da torcida que reclama que ele não é bom tecnicamente. No Flamengo são 15 minutos de debate sobre isso, hein? Ele chegou pro setor VIP. Ele chegou pro setor VIP, fez assim. Os amendoim. Depois olhou pra parte de trás do gol, ali pro setor 13, ficou falando assim, tipo, vamos bem comigo, não sei o que. Então ele tava ontem brabo com a Você sabe a minha opinião sobre isso? Qual é a sua opinião sobre isso? Ele é o artilheiro do Brasil na temporada. Não, mas qual a opinião sobre ele mandar calar a boca? Calma. Primeiro assim. É isso que eu tô perguntando. Ele é o artilheiro do Brasil. Isso não dá pra você esquecer. Não dá. No Vasco Você vaiou o Verratti? Você é o artilheiro do Brasil na temporada. Porque eu só descobri quando eu cheguei em casa. E fez gol ontem também. Eu vi, fiquei confuso. Jogada terrestre de novo. Com o pé. Então assim... Jogadaça de quem? Repito, acho que o Vasco sem o Verratti não faz gol. Até agora não tinha Ontem, um Vasco... o Vasco fez 2 gols sem ele. Ele fez o terceiro só. Isso eu não aguento, cara. O Cantarelli sim, uma coisa. Mas se você foi 3x0, tá 2x0 já. Ele fez... O Vasco conseguiu fazer 2 gols uma sem vitória do Vasco sem gol do O Vasco entrar em campo sem o Verratti venceu. Então, família, antes, né, de alguém aí no chat responder sobre essa pergunta, a última vez que o Vasco ganhou uma partida sem gols do Verratti, né, foi contra o Bahia, em 2024, né, 2 gols do Payet e 1 gol, poxa, agora eu não me recordo, foi do Ryan, cara, eu não lembro quem fez o outro gol, foi 3x2, né, Punita, poxa, não lembro, família, não lembro, me ajudem aí nos comentários, depois posso colocar aqui na edição. Só que o que o Cantarelli ele não entende, ele bate nessa tecla, ô família vascaína, é que, cara, não existe um Vasco sem Verratti. E não, beleza, não é pelo argumento dele, o Vasco não tem outro pra fazer os gols. A gente não sabe, que nenhum jogador tem essa sequência. O Verratti joga todos os jogos, o Verratti não sai dos jogos. Então como é que você pode afirmar isso, que não tem um outro jogador? Por exemplo, tem um jogador agora que tá ganhando essa confiança, e eu entendo que pode jogar de 9. Pode jogar como 9, que é o Ryan. E aí, de repente, é muito mais uma questão de você não ter um jogador pela beirada, né, bem fisicamente ou vivendo uma boa fase, pelo lado direito aqui do Ryan, né, poderia ser o Adson, por exemplo. E aí eu não acho, cara, que ficaria ruim, não. Adson, bem fisicamente, naquela fase dele, antes de se machucar, Adson, Nuno e Ryan de 9, será que fica tão ruim assim? Porque, de repente, é aquilo lá, você não vai ganhar tantos gols do Ryan, mas vai ser um cara que vai auxiliar em mais gols dos companheiros, porque o Verratti tem essa dificuldade. O Verratti é o cara finalizador, do último toque. Ele não tem a capacidade de fazer uma parede, de escorar, de botar o cara em condição de marcar ou de dar aquela pré-assistência. O Verratti não tem essa capacidade. Então a gente tem que analisar isso. Por isso que eu não concordo com essa teoria do Cantarelli. Não concordo de forma nenhuma. O Verratti é importante. Mas não tem outro jogador para fazer os gols. A gente não sabe, pô. O Verratti nunca tá fora. Nunca. Ele não fica fora dos jogos e não sai. Não sai nunca. Jogo fazendo gols. Quero o último que alguém me lembra aqui. E a galera quer que isso aconteça. A galera, tem uma parte da galera que quer que isso aconteça, que o time fica mais móvel. Sim, tem opção. Mas você concorda que eu preciso de exemplo, tipo, de o Vasco vencendo com gols? Sem o Verratti entrar em campo. Assim, mas cara, agora... Porque, hipoteticamente... E às vezes faz até mas isso não existiu ainda. Eu concordo contigo que ele é o artilheiro do Brasil, é o artilheiro do Vasco, resolve partidas pro Vasco e tal. Só que o Vasco tem que buscar alguma alternativa pra ele descansar. Não tô nem pensando... Não é só isso, não. Fica com medo de falar, não. Não é só isso, não. É questão técnica também. Você tem que ter variações. Tem jogos que o Verratti não encaixa, cara. Mas perde só que, tipo assim, tu tem que ter uma alternativa. A torcida fica em bronca também, porque ele é exposto todo jogo. 2024, Bahia. Entendeu? Desculpa, galera, assim, eu entendo. Aí você vê, qual outro jogo que o Verratti ficou fora? Agora com o Palmeiras, sabe? Aí uma partida você vai definir que não tem nenhum outro capacidade de jogar ali. Hoje em dia, que o Caio Jorge não tenha feito gol. Acontece, o centroavante tá ali fazer gol. Então se ele tá fazendo gol e o time ganha, vai ter gol dele. Gente, mas vai ter gol. Eu não tô falando mal do Verratti, meu mano. Eu não tô fazendo isso. É necessário rodar ali. Eu tô falando que existe um mundo de jogar futebol e não ter o Verratti em algumas partidas. E é necessário pro bem dele,
dele e não, pro não é bem bom, do Vasco. não é bom pra nenhum time depender de um atleta apenas. Claro, pô. Então, e tem que correr atrás pra não depender. Não, eu acho que pode ser o Verratti, pode ter jogadores pra fazer gols. Tá aí, família, debate muito bom. Assim, em relação, né, ao Verratti ter feito ali aquela comemoração, em forma de protesto, né, tá ali bolado a vida, bolado com as críticas, eu, sinceramente, cara, é o que eu falo com vocês aqui, aquele debate de torcida. A torcida do Vasco tem mais jogador, a torcida do Vasco é chata, não tem... Não acho nada disso, eu bato nessa tecla, né, o que a torcida quer de um modo geral é que o jogador entregue. Principalmente no momento de dificuldade, no primeiro momento, para que aí você possa dar moral para esse jogador no momento de dificuldade. Por exemplo, Paulinho. Claro que existe as críticas ao Paulinho, muita gente critica, né? A gente está pontuando aqui que nesse momento está mal, mas existe uma paciência maior com o Paulinho. Por quê? Todo mundo viu o potencial dele em 2023. A gente não está falando aqui de um Zé Gabriel, de um horroroso, está falando de um jogador que foi muito importante em 2023. Ele tem capacidade, ele tem qualidade para entregar. Está passando por um momento difícil? Está. Mas você não vê. Tem críticas? Tem. Mas você não vê, sai do Vasco, vaza, pelo amor de Deus, não tem condição nenhuma de vestir. Você vê isso? Não. Então o Verratti fazer isso aqui, beleza, né? Não é o certo. Mas eu entendo. Eu entendo. O que deve ter de gente chegando lá na rede social dele falando, pô, Verratti, tu é muito ruim, cara. Tu fargou, mas tu não ajuda no que, eu sei o que. É de forma do cara desabafar, mas entrega. Então pode ter essa relação, na minha opinião. O que não pode é o Lodge, né? Por exemplo, não faz nada e mete uma dessa aqui. Né? Absurdo. Absurdo. Aí não. Mas o Verratti, cara, é líder, é um cara que entrega, que chama a responsabilidade. Então eu acho que faz parte, tá? Faz parte. Em relação a esse gesto aqui. Não é certo? Mas, irmão, é um cara que está incomodado com as críticas, entrega, né? Vai lutar, vai errar, vai acertar, mas tem essa relação com a torcida do Vasco por tudo que já entregou, né? Com a camisa do Vasco. O Vasco hoje está na Série A 2025, é graças ao Verratti. O Vasco está na Sul-Americana, é graças ao Verratti, né? Sempre sendo protagonista. Então, é a minha opinião de torcedor. Isso aqui é errado? Mas está com crédito. É dessa forma que eu vejo. Mas, tecnicamente falando, eu não concordo não com o Cantarelli. Acho que, principalmente nas mãos do Diniz, o Vasco vai passar a ter outros jogadores, né? Marcando gols, participando. A gente está vendo isso já com o Ryan, né? O Vasco hoje não só cruza a bola para a área, né? Só visa o Verratti. Não. Olha a jogada do Nuno no gol contra o Fortaleza. Olha a jogada do Ryan agora contra o Melgar. Então, não. O Vasco já não está ficando tão dependente assim do Verratti. É um jogador ainda importante, que tem um impacto no Vasco por essa questão. Né? Não é um jogador que consegue associar. Então, para você acionar o Verratti, principalmente, é na bola aérea. Mas destacar aqui, família, essa informação aqui, se o celular ajudar, se não ajudar, não está ajudando em nada. Mas eu vou botar na tela para vocês, aí depois eu coloco a fonte na edição. É falando do GB, né? Que o Diniz está acompanhando aí os jogos, está assistindo os jogos e entende que o GB tem muito potencial e vai ser um jogador que vai ser observado agora na parada. Eu, sinceramente, eu não entendi muito bem o que aconteceu em relação ao Carille, teve essa situação aí física, de lesão, de vender o atleta, mas, sinceramente, eu não entendi porque o Vasco não optou por deixar ele no profissional, né? Não sei se é porque no profissional não ia ter tantas chances, então interessante ele ficar, né, na base, no sub-20 e desenvolver e jogar, beleza, aí até entendo, mas tá aqui, né? É um jogador que num primeiro momento ele pode não entregar a quantidade de gols do Verratti, sim, que o Verratti é mais experiente, é um cara que sabe se posicionar na área, mas de repente com a qualidade dele, abre um leque de outras possibilidades, que sabe fazer um lançamento, sabe dar um passe, sabe girar, é o centroavante meia, né? Ele vem no meio, faz lançamento, sabe driblar, tabelar, entende? Aí você abre um leque. Com o Verratti, é aqui, cara, é tapa-olho, é dentro da área ou bola aérea. Não dá pra esperar nenhuma outra coisa dele. É isso, não estou falando mal do Verratti, é o que é. Família, mas quero saber a sua opinião. Fui, tamo junto, e é muito bom ser